Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan e vamos seguir com a aula de Geografia. O tema de hoje é Divisão Administrativa e Geográfica do Brasil. Para ilustrar o início dessa aula, eu vou dar um exemplo. Sabe quando a sua professora ou professor pede para a sala fazer um grupo, né? E vocês vão desenvolver um trabalho separadamente? Assim também é o Brasil. Nós precisamos, administrativamente, organizar setores para que chegue no final um determinado resultado bom. Vamos continuar. A divisão administrativa é a forma de se dividir o território de um país em diversas partes. Essas partes são chamadas de unidades federativas ou estados. Por exemplo, nós moramos no Brasil e moramos também, aqui no caso de Valadares, moramos na Unidade Federativa de Minas Gerais. E esses municípios, eles podem estar divididos em um ou mais distritos. Vamos ver um por um daqui para frente. Aqui eu tenho o mapa do Brasil e aqui também eu já consegui colocar para vocês nas cores a divisão também por regiões. Tá? Então aqui nós observamos que na região verde nós temos a região norte. Nessa parte laranja eu tenho a região do Nordeste. Essa parte aqui amarela nós temos o Centro-Oeste. Vale lembrar também que é no Centro-Oeste que está a nossa capital, que é a capital do Brasil, que é Brasília, né? O Distrito Federal. Na nossa região, onde nós moramos, é o Sudeste, onde se compõem os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E na menor região do Brasil, nós temos que é a região Sul. Tá? Olhando aqui no mapa, nós conseguimos observar essa divisão geográfica. Né? Olhando aqui também, nós conseguimos perceber qual é a região que é maior, qual é a menor. Né? Nós também temos uma questão para analisar. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, pesquisarem, qual é o estado com maior popularidade, ou seja, quantas pessoas tem nesse estado? Se vocês olhassem assim, vocês iam falar que seria o estado do Amazonas, porque ele é o maior estado geograficamente em expansão territorial. Mas não é bem assim que funciona, porque a gente sabe que o espaço territorial de algum estado, ele pode ter matas, rios, e isso estende essa expansão. E não quer dizer, por ele ser maior em expansão, ele é o mais populoso. E o mais populoso, acreditem ou não, é São Paulo. Olha para você ver. São Paulo é um estado, com a região geográfica um pouco menor, até mesmo menor que Minas Gerais. Só que ele é o estado considerado com maior popularidade, tá bom? Aqui, novamente, eu fiz uma divisão para vocês verem das 5 regiões. Região Norte está pintada de verde, Nordeste de azul, Centro-Oeste de amarelo, Sudeste, onde nós moramos, está pintado de vermelho e o Sul de laranja. Aqui nós conseguimos ver a expansão geográfica de cada região. Na administração do Brasil, administrativa do Brasil, nós temos o Distrito Federal, onde se encontra o nosso governo do presidente, tá? Nós temos os estados, falando de Minas Gerais, na capital, Belo Horizonte. Nós temos aqui o nosso governador, que cuida de toda essa parte administrativa. Nós temos os municípios, que são as cidades, falando aqui onde nós estamos, é Governador Valadares. Município é o mesmo que cidade, tá? E nós temos os distritos. Os distritos, eles são subdivisões que cada município tem a autonomia de fazer. O Distrito Federal é a sede do Poder Federal, como eu falei, é onde se encontra o nosso presidente, A organização maior, dessa pirâmide seria no Distrito Federal, local onde se encontra a capital do país. Nossa capital é Brasília, tá? O Distrito Federal. Nós temos os estados também como administração. São as unidades federativas do país. Cada estado possui a sua própria capital. Então, estado de Minas Gerais é a capital de Belo Horizonte. Nós temos 26 estados, incluindo o Distrito Federal, tá bom? Os municípios
corresponde às unidades administrativas menores do que os estados. São administradas pelos governos municipais, também chamados de prefeitura. Então, cada estado tem as suas cidades ou seus municípios, e cada município ali, ele precisa de um governo, né, para organizar. Então, são feitas prefeituras. E os distritos são as unidades administrativas pertencentes aos municípios. O município ele pode ser composto por um ou vários distritos. Falando novamente de Valadares, nós temos aqui o distrito de Baguari, né? É uma pequena região, mas eles têm a autonomia de organizar ali as suas ruas, as suas escolas, para que o município de Governador Valadares não fique sobrecarregado. Por isso há essa divisão, caso a necessidade, né, daquele município fazer o seu distrito. Então aqui nós temos uma figura ilustrativa em 3D da região do Brasil. Isso aqui vocês podem ver, cada estado eles têm uma elevação aqui só para mostrar a questão da demarcação da região demográfica, tá? E aqui nós temos, eu peguei aqui, como é o nosso caso que nós moramos em Minas Gerais, eu peguei aqui no Sudeste o mapa, né, a região demográfica do estado de Minas Gerais. E aqui eu peguei, fiz essa voltinha aqui para a gente mostrar. Então, dentro do Brasil, né, nós estamos dentro de uma região chamada Sudeste, dentro das 5 regiões. Dentro dessa região, nós estamos no estado de Minas Gerais, que compõe, né, com esse espaço aqui. E dentro do espaço de Minas Gerais, nós moramos aqui na cidade de Governador Valadares. Então, aqui a parte administrativa do governo federal, aqui do estado e aqui dos municípios, tá bom? E agora a gente vai partir para algumas atividades que estão disponíveis para vocês na plataforma. Vamos lá. Quantos estados compõem o nosso país? A resposta é 26 estados, mais o Distrito Federal, tá? Que é Brasília. A questão número 2. O Brasil se divide em quantas regiões e quais são elas? Né? Eu posso voltar aqui no mapa para vocês verem. Nós temos aqui, são 5 regiões, né? Parte verde, norte, parte azul, nordeste, parte amarela, centro-oeste, o sudeste representado aqui na cor vermelha e o sul pela cor laranja. Lembrando que cada região tem os seus estados e seus municípios, tá? Vamos agora para a questão 3. Então vamos para a questão número 3. Qual região tem menos estados? A resposta é a região sul. A região sul possui apenas 3 estados: o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa foi a nossa aula de geografia. E para finalizar, eu gostaria só que vocês entendessem, né, essa questão da administração, que cada um tem o seu poder, cada um tem a sua organização, para que tudo funcione perfeitamente. E para acessar a nossa plataforma da SMED, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um abraço e até a próxima aula.